Como já é praxe nesta igreja, durante o mês de janeiro, todos os anos, nós damos uma oportunidade para os nossos seminaristas. Começamos a fazer isso quarta-feira passada, estaremos fazendo isso durante o mês de janeiro. Hoje, privilégio muito grande de apresentar para vocês, na realidade alguém muito conhecido, o nosso seminarista e missionário do Pão da Vida, Guilherme Dalmeida. O Guilherme tem trabalhado lá no Pão da Vida, tem estado conosco aqui desde 2019. Eu tive o privilégio de batizar o Guilherme. Que bênção! É muito bom quando a gente vê um fruto, um homem de Deus, foi arrancado lá das trevas do diabo e está aqui servindo ao Senhor. Que bênção maravilhosa! Hoje no púlpito é uma alegria para o meu coração. O João apóstolo diz: não tenho maior alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Que coisa maravilhosa. Então, o Guilherme vai comunicar a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Eu queria te apresentar diante do Senhor. Pai querido, que as palavras da boca do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. Fala conosco, papai, pela mediação do teu filho, que arda os nossos corações com a tua palavra. Convence-nos, papai querido, do pecado, encoraja-nos, usa o teu filho, nós te pedimos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, que alegria estar com vocês, adorando o Senhor e também privilégio de servir com a palavra dessa vez. Nós estamos aí na segunda semana desse ano que se inicia, na segunda quarta-feira, e eu creio que ainda é tempo oportuno de nós lembrarmos alguns fundamentos muito importantes para a nossa caminhada cristã. Eu creio que o medo diante de dificuldades, situações complicadas na nossa vida, é talvez uma das experiências humanas mais comuns que nós temos por aí. Talvez você esteja passando por isso em alguma situação da sua vida. As dificuldades são enormes para nós vivermos o padrão de confiança que Deus exige de nós. Nós temos aí diversos desafios ao longo da nossa vida. Em primeiro lugar, um mundo hostil, mergulhado no pecado, em valores morais completamente diferentes dos nossos, hostis ao cristianismo e, além do mais, pessoas que buscam ativamente nos afligir. Nós também lutamos contra forças do mal. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Além disso, nós estamos cercados por anjos caídos, demônios que nos atacam, nos tentam, querem nos ver desistir diante de situações difíceis, e nós temos a nossa própria fraqueza pelo fato de nós sermos pecadores. Só isso já seria suficiente. Então, um dos maiores desafios, repito, para nós vivermos a vida cristã é confiarmos no Senhor em meio a essas dificuldades. Eu creio que uma solução para isso é ter uma visão maior de Deus, irmãos. Nós precisamos de uma visão maior do nosso Deus, nós precisamos conhecer as promessas desse Deus e nós não podemos cair no erro muito comum de viver um cristianismo vago em nossas vidas. Sim, Deus é bom, sim, Deus é soberano, Ele é majestoso, Ele é onipotente, mas como isso se aplica à minha vida e à sua? Nós precisamos confiar, acreditar em promessas específicas do Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus. É por isso que eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Nós vamos examinar essa promessa essa noite. E eu te convido a acompanhar comigo a partir do versículo 8, para nós termos contexto.
Eu leio aqui a partir da Ara. Acompanha comigo na tua Bíblia. Isaías 41, 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ao Senhor, novamente em oração. Amado Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua promessa, pela Tua palavra, Senhor. Até o pó desse livro é ouro. E nós pedimos que o Senhor nos dê a graça de conhecer a Tua promessa e saber que ela se aplica a nós e nos sentirmos verdadeiramente amados, consolados, queridos por Ti, Pai. Não importa o que eu ou os meus irmãos estejamos passando, nas provas mais difíceis, que possamos sair daqui hoje encorajados, sabendo que o Senhor é conosco, apesar das dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, durante toda a história, essa promessa aqui do versículo 10, talvez tenha sido a que mais encorajou e consolou muitos dos servos de Deus em meio às suas dificuldades. No entanto, penso eu que a primeira aparição da promessa nessa forma foi no diálogo entre Deus e Isaac, em Gênesis 26, 24. O texto de Gênesis 26, 24 diz: naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Mais adiante, nós vemos a mesma promessa sendo dada por Deus agora a Josué, em Josué 1:9. Deus disse a Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Agora, observe novamente essa mesma promessa sendo aplicada, dessa vez, ao profeta Jeremias, na ocasião do seu chamado. Deus disse a Jeremias, em Jeremias 1:8, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Agora, retornemos aqui ao nosso texto de Isaías e consideremos então quais foram as circunstâncias nas quais essa promessa foi dada ao povo de Israel. Nós vemos aqui que essa promessa foi dada num contexto de tribulação. Israel estava sendo disciplinado pelo Senhor no meio do exílio da Babilônia e Deus lança a mão dessa promessa então para encorajar aquele povo. Mas como afinal Israel chegou naquela fatídica situação? Como o povo tão amado de Deus, a quem Deus chamava pelo seu nome, chegou a ser punido de uma maneira tão severa? O povo que havia entrado na terra prometida e que serviu o Senhor, sim, por algum tempo, na liderança de homens piedosos como Josué, Davi, esse povo havia abandonado completamente o Senhor. Ele havia se apegado abertamente, explicitamente, às práticas pagãs daquelas nações vizinhas, os povos cananeus. Entre essas práticas estavam, por exemplo, a adoração a imagens. Os israelitas espalharam por todos os lugares de Israel as imagens da deusa Azerá, chamadas na Bíblia de postes ídolos. Você pode conferir isso em 2 Reis 21. Essa deusa era a deusa dos cananeus. Esses postes eram esculturas feitas de um toco de árvore, sem os seus ramos. Eles faziam uma imagem e esse ídolo era servido ali, ele era adorado pelo povo israelita em todo Israel. Outro exemplo de prática pagã adotada por Israel
era a prostituição cultual, ou seja, a prostituição feita como um ato de adoração pública a deuses pagãos. Isso mesmo. E por fim, uma prática que havia se estabelecido também em Israel era o sacrifício das crianças. Os pais sacrificavam seus próprios filhos ao deus Moloque. Desde o Egito, desde o êxodo do Egito, melhor dizendo, Moisés havia já alertado Israel para não imitar essa prática. Nós vemos isso em Deuteronômio 18:10. Mas a essa altura Israel tinha abandonado completamente o bom senso, estava sacrificando as suas crianças a esse deus Moloque. O resultado de tudo isso então foi o exílio. Deus, em sua soberania, levanta o reino da Babilônia para castigar os pecados de Israel e destruir Israel. Então os babilônios cercaram Jerusalém e depois de 2 anos de cerco, a fome era tamanha, tão avassaladora, que as mães das crianças cozinhavam as suas crianças e comiam as suas carnes para não morrerem de fome. Nós temos testemunha abundante disso também nas Escrituras. Depois que eles invadiram a cidade, a destruição seguiu um esquema meticulosamente planejado, ainda que extremamente violento, conforme era o hábito dos babilônios. Primeiro, o templo, o palácio do rei, todas as casas dos israelitas, também todas as instituições, os prédios de Israel foram queimados abaixo. Segundo, o exército dos babilônios derrubou todos os muros da cidade, destruindo assim a principal defesa dos judeus. Terceiro, finalmente, os habitantes foram forçados a marchar, humilhados rumo ao reino da Babilônia, e lá eles serviram ao rei da Babilônia com serviços forçados, trabalho escravo. Ok, todos esses fatos estão relatados em 2 Reis 25, caso você queira tomar nota. Agora, no que diz respeito ao nosso texto aqui, as profecias que constam nessa seção do livro de Isaías, do capítulo 40 até o 66, foram escritas justamente para aquele povo que foi aprisionado e levado para o cativeiro na Babilônia. É como se Isaías tivesse, 150 anos antes daquilo acontecer, se transportado mentalmente para o futuro e como se ele estivesse falando a Israel, como se Israel já estivesse naquela situação. Assim, eles sabiam qual era a consequência dos seus pecados, mas mesmo assim, eles eram consolados com a promessa de restauração. O objetivo, quando aqueles israelitas lessem essa promessa, ou ouvissem, é que eles fossem consolados com as promessas, encorajados a confiar em Deus e motivados a crer que existia uma saída, que existia uma salvação. E é justamente nesse contexto de tribulação que a nossa promessa se insere. Agora, observe comigo, na tua Bíblia, que essa promessa inicia com 2 ordens, logo no início do versículo. Confira comigo o versículo 10. A primeira ocorrência da ordem é não temas, no início do versículo. E a outra é não te assombres, na ARA, ou caso você esteja lendo na NVI ou NVT, não tenha medo, também no início do versículo. Essas 2 ordens têm o mesmo significado aqui nesse texto. Elas formam basicamente um só mandamento nesse contexto. O mandamento é o seguinte: na tribulação, não tenha medo. Ou seja, apesar de que aqueles israelitas nunca tivessem visto, na história e nem em toda a sua vida, uma nação sequer voltando de um exílio, era exatamente esse tipo de promessa que Deus estava fazendo a eles. Uma promessa inédita. Agora, por trás de cada mandamento negativo das Escrituras, como, por exemplo, não matarás ou não adulterarás, existe sempre um princípio positivo em questão. Então, quando Deus diz a Israel para não temer, o objetivo não era levar o povo a uma condição de apatia em relação ao sofrimento ou ao perigo. Não era esse o objetivo de nosso Deus. O objetivo de Deus é que eles confiassem em Deus no meio da tribulação e que a paz dos israelitas viessem disso.
não de negligenciar as consequências dos seus pecados, fingir que elas não existiam, mas de confiar em Deus, sabendo que elas estavam vindo. Durante o século III a.C., surgiu uma escola filosófica muito conhecida, chamada de estoicismo. E essa escola pregava, e ainda existem muitos seguidores hoje, que a melhor maneira de enfrentar as dificuldades é aceitando o nosso destino, por assim dizer, de uma maneira pacífica e racional. Em outras palavras, se acostumando com o nosso sofrimento. Eles ensinavam, então, aos seus seguidores a não deixarem que condições externas moldassem os seus pensamentos. Assim, quando eles estivessem sofrendo, eles poderiam pensar racionalmente, sem se deixar levar pelas circunstâncias, e tudo isso parece muito bom. O problema é que esses homens acabavam caindo num estado de apatia em relação aos seus problemas. E isso é inconsequência. Não é esse o tipo de reação que Deus quer do seu povo diante da dificuldade. O que Deus ordena é que os seus filhos confiem nele. Então, quando Deus diz aqui, não temas, o que ele quer dizer é confia em mim, meu filho, na sua tribulação. Agora perceba que, apesar de estar se referindo a uma nação inteira, ao povo de Israel, ou seja, milhões de pessoas, melhor dizendo, Deus se dirige a Israel dando essa promessa como se eles fossem uma pessoa só. É por isso que ele diz, não temas. E foi exatamente isso que o pastor Matthew Henry, puritano do século XVII, enxergou ao comentar esse texto. Ele diz o seguinte no seu comentário: essa passagem é dirigida a Israel como a uma só pessoa, para que possa ser mais fácil e prontamente adaptada e aplicada por cada israelita a si mesmo. E assim deve ser conosco, irmãos. Essa é uma promessa, uma palavra de aviso, de consolo, dada não somente a Israel no passado, mas a nós hoje. Isso é importante para Deus. Temer diante das circunstâncias é pecado. É por isso que Deus diz, não temas. Ele repete isso constantemente. No livro de Isaías, mais de 12 vezes. Nessa passagem em questão, ele repete várias vezes. Não temas, no versículo 10. E outra vez, não temas, no verso 13. E mais uma vez, não temas, no 14. Esse é o ponto. Deus não quer que o seu povo tenha medo. Ele não quer que você tenha medo. Ele não quer que nenhum de nós temamos diante das dificuldades. Esse é o mandamento base da promessa. Nas últimas 3 viradas de ano, você deve saber, o pastor Heiker tem nos desafiado a vencer algum pecado específico. E o pecado que nós temos que vencer nesse ano é justamente o pecado da ansiedade. O mandamento que nós estamos considerando aqui nessa promessa reforça esse desafio para nós, meus irmãos. A ansiedade não é apenas uma condição, é um pecado que deve ser abandonado. Não temas é o mandamento do Senhor. Deus quer que você confie nele. Deus não quer que você tenha medo hoje, Ele não quer que você tenha medo amanhã, Ele quer que você confie nele. Na dificuldade, que você vença a ansiedade em 2023. Em sua infinita misericórdia, em sua graça, Deus nos fornece motivos para confiar nele e especialmente nessa promessa aqui que nós estamos considerando. Olha comigo o versículo 10 mais uma vez. Observe que essa promessa tem motivos. Esses motivos são pilares, fundamentos, que sustentam essa ordem para não temer. Nós já vimos que essa promessa foi dada a vários homens de Deus, e o princípio que opera aqui nessa promessa, que nós estamos considerando, é exatamente o mesmo princípio que operava na promessa dada lá a Isaac no início da Bíblia. No entanto, perceba que a promessa que nos é dada aqui foi ampliada por Deus. Aqui nós não temos apenas um motivo para não crer, para não temer. Nós temos 5 motivos. Observe comigo, ao longo do versículo, esses 5 motivos. O primeiro motivo é eu sou contigo. O segundo motivo é eu sou o teu Deus.
O terceiro motivo é eu te fortaleço. O quarto é eu te ajudo. E o quinto é eu te sustento com a minha destra fiel. Todos esses são motivos para nós crermos especificamente nessa promessa da presença de Deus. Observa novamente comigo o último motivo dado por Deus. Ele diz o seguinte: eu te sustento com a minha destra fiel. Essa destra fiel, ou em outras versões, NVI, NVT, a mão direita vitoriosa, simboliza aqui no contexto justamente o poder de Deus para cumprir as suas promessas, especialmente a promessa em questão. Que maravilha, irmãos! O Senhor não apenas promete, mas também tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele promete. A técnica que é utilizada pelo Senhor aqui nessa porção da profecia é o que nós chamamos de paralelismo hebraico. Talvez você já esteja acostumado com esse termo devido às pregações em Salmos aqui na igreja. O objetivo dessa técnica aqui, como ela é utilizada nesse versículo, é basicamente empilhar uma ideia atrás da outra para enfatizar, para estressar um princípio central. E a ideia principal aqui, o princípio por trás dessa promessa, é que Deus estará conosco nas nossas tribulações. Em outras palavras, nós não devemos ter medo ao enfrentar dificuldades, porque Deus estará conosco em cada uma delas. Mas afinal, o que Deus quer dizer quando Ele promete, eu sou contigo? Talvez você já tenha visto essa frase diversas vezes na sua vida. Deus é contigo. Ou você talvez tenha lido nas Escrituras, eu sou contigo. O que significa isso? A resposta é que apesar de Deus estar em cada um dos lugares, em todos os lugares da sua criação, Deus tem uma presença especial que está com o seu povo, para abençoar o seu povo. É isso que significa. Porém, para o homem que vive no pecado, não há essa presença bondosa de Deus. Para esse homem, essa presença não existe. Porque não há comunhão entre luz e trevas, é o que diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,14. Isaías 59,12 diz: pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel, na situação do exílio. A presença de Deus que habitava na arca, que habitava com o povo de Israel, já não estava mais lá, por causa dos pecados de Israel. Ela havia deixado a arca, ela havia deixado o templo, e então Israel foi entregue nas mãos da Babilônia. Como então nós podemos ter acesso a essa presença bondosa do nosso Criador? A resposta, como sempre, irmãos, está na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Deus providenciou uma forma de nos abençoar, apesar de quem nós somos, apesar do nosso pecado. Entenda, não é que nós merecemos de alguma maneira a presença de Deus. Não é que nós merecemos de alguma maneira ser abençoados por Deus, mas apesar dos nossos pecados, Deus providenciou um meio para que a sua presença estivesse conosco para todo sempre. Em sua infinita misericórdia, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos pecados do mundo. E graças a esse sacrifício, todo aquele que crê em Jesus, que confia em Jesus como seu Salvador de pecados, se torna herdeiro dessa promessa. Então essa promessa, assim como todas as promessas da Bíblia, foi comprada com o sangue de Jesus. Custou um alto preço para que nós tivéssemos essa promessa hoje, para que a presença bendita do Criador pudesse estar conosco. O apóstolo Paulo mesmo disse em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Cristo é a manifestação mais clara da glória de Deus e da sua presença bondosa no meio dos homens. Foi por meio da encarnação que ele redimiu o nosso pecado. Exatamente o motivo que nos fazia ficar distantes de Deus. Exatamente aquilo que nos tornava homens indignos da presença de Deus.
E hoje, nós, crentes em Cristo Jesus, podemos dizer que o nosso Deus nasceu por nós aqui na terra, que o nosso Deus sofreu por nós, que o nosso Deus derramou o seu sangue por nós. Foi o nosso Deus que fez isso. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuemos. Jesus Cristo é o único meio que Deus providenciou para que nós tenhamos acesso a essa presença de Deus. Não há outro meio. Ele mesmo falou isso, um versículo que nós conhecemos muito bem, João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Algumas dessas bênçãos que nós sabemos já estão descritas aqui nesses 5 motivos dessa promessa. E a presença de Deus, então, significa o seu cuidado com o seu povo no perigo, o seu consolo com o seu povo na tristeza e a sua força quando cada um de nós está fraco. Ou seja, mesmo diante das crises mais desesperadoras, Deus está ao teu lado, meu irmão, te sustentando. Se você colocou a sua confiança em Jesus para a salvação, Deus está ao teu lado te sustentando. E aqui cabe uma ilustração para nós. Imagine que uma criança vai à escola certo dia e ela se torna então alvo de zombaria, de ameaça das crianças mais velhas, das séries superiores. Essa criança, apesar de ficar extremamente amedrontada diante daquela situação, quando chega em casa e conta tudo o que aconteceu para o seu pai, ela é consolada pelo abraço do pai, ela é encorajada pelas palavras do pai, e no outro dia ela é capaz de voltar para a escola confiante, sabendo que ela tem um grande pai, um pai que é maior do que aquelas ameaças, maior do que aquelas crianças. Assim deve ser com cada um de nós, quando nós enfrentarmos dificuldades. Se você é crente em Cristo Jesus, você deve acreditar que nós temos um grande Pai, um Pai que é maior do que qualquer dificuldade que nós possamos enfrentar. E um contraste aqui com essa analogia é que, ao contrário do Pai aqui dessa analogia, o nosso Pai estará conosco, como Ele mesmo prometeu em Mateus 28:20, todos os dias até a consumação do século. Nem um dia sequer nós estaremos privados da presença gloriosa do nosso Deus. Portanto, Deus está te chamando, meu irmão, assim como Ele está me chamando também, para que você não tenha medo ao enfrentar tempestades quaisquer na sua vida. Talvez você já esteja iniciando esse ano de 2023, passando por provas, por tribulações. Talvez seja uma luta que esteja se prolongando até por um bom tempo. Talvez um pecado específico que você não consegue vencer. Talvez o vício em pornografia, o uso de drogas, a ira. Ou talvez esse problema pode ser de ordem financeira, ou uma doença gravíssima. Ou talvez, se você é universitário, talvez você esteja sendo perseguido na sua sala devido à sua fé, ou até mesmo no seu trabalho. Não tenha medo. Saiba que Deus é contigo. Não importa qual a circunstância, o Senhor é maior do que elas. Não fique ansioso, irmão, diante dessa situação. Ouça essa promessa como se fosse o próprio Senhor falando aos teus ouvidos. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Meu filho, minha filha, não somente ao alcance do teu chamado, mas presente contigo, ao teu lado nessa situação. Tu estás fraco? Eu te fortaleço quando tu não aguentares mais. Tu estás desamparado de amigos? Eu te ajudo na necessidade. Tu estás prestes a desistir, a ponto de tropeçar? Eu te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa não se aplica apenas àqueles israelitas, escravizados pelos babilônios, mas a cada um de nós aqui que confia em Cristo Jesus. Chegando então à nossa conclusão dessa mensagem de hoje,
Tudo que nós vimos até aqui pode ser resumido em uma frase apenas. Se você tem Deus, você não precisa ter medo. Não importa as circunstâncias. Se você verdadeiramente entregou a sua vida a Cristo, saiba que os seus pecados foram completamente perdoados. Você foi lavado pelo sangue de Jesus. Que agora você é aceito por Deus. Você faz parte da família de Deus. Saiba que Deus é contigo nesse exato momento. Perto está o Senhor, irmão. Saiba que você é amado por nosso grande Pai e que Ele é maior do que qualquer dificuldade que você enfrentou até agora e qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Confie nele, creia nele, clame a Ele. Ele vai te socorrer. Tenha certeza disso. Creia que você tem um Deus que é infinitamente mais poderoso do que qualquer tribulação que você possa estar enfrentando nesse ano de 2023. Creia que Ele está contigo a despeito do que acontecer. Que todos os dias Ele continua sendo teu Deus. Que quando você está cansado, é Ele que te ampara. Que quando você está prestes a cair, Ele te sustenta com a sua destra fiel. Esse Deus diz a nós hoje, irmãos, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa é para nós. Agora nós temos uma promessa pela qual orar. Vamos orar juntos. Amado Deus, nós louvamos o teu nome, Pai. Obrigado pelas tuas benditas promessas. Obrigado pela tua presença sempre constante com o teu povo. Nos ajuda, Pai, apesar da nossa incredulidade, a confiar em Ti, a crer que Tu estás conosco. Mesmo quando nós não sentirmos nada, Senhor. Nos ajuda a entender que essa promessa foi comprada pelo sangue do Teu amado Filho. Que hoje nós fazemos parte da Tua família. Nós Te louvamos por isso, Pai. Que a Tua igreja, nesse ano de 2023, possa ser fortalecida na força do Teu poder, possa vencer o medo, vencer a ansiedade. Em Cristo Jesus. Amém.